Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Vamos orar juntos? Aprendamos a orar com Jesus. Os salmistas dele escreveram, Salmo número 95. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas das montanhas são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Reflexão. Vinde, cantemos com júbilo, com alegria. Este salmo instrui aqueles que se dispõem a louvar a Deus, verificar se a sua adoração e louvor procedem de um coração obediente ao Senhor. Lembra o pecado e a rebelião de Israel no deserto como um mau exemplo dos que erram através das suas paixões. E por desconhecer os retos caminhos de Deus, não recebe aquilo que Ele prometeu. Algumas palavras interessantes no verso 1, rocha. No Salmo 18, verso 2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Essa deve ser a nossa convicção a respeito do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é o meu rochedo. A forma correta de nos apresentarmos diante do Senhor é, conforme Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, o nosso serviço ao Senhor deve ser feito com alegria e a nossa apresentação diante do Senhor deve ser com canto. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a turba fria. As pessoas que têm realmente uma vida íntima com Deus têm prazer de louvar, de cantar em todo o tempo o seu nome, a sua obra, a sua misericórdia, o seu amor, enfim, todos os aspectos que envolvem a pessoa gloriosa do nosso Deus. Em Miqueias 6,6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Verso 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Miqueias 6,8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. Em 1 Samuel 15:22 corrobora com esta orientação, com essa forma adequada de nos apresentarmos diante do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. No Salmo 95, 7-11, nós encontramos uma palavra bastante interessante. Se hoje ouvirdes a sua voz, é um tempo determinante, hoje, é um tempo oportuno, hoje. Em Hebreus 4,6 nós encontramos: visto, pois, que resta que alguns entrem nele,
reino, descanso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Hebreus 4:7 determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No verso 8 do Salmo 95, ainda permanece essa mesma expressão, não endureçais o coração. Os que se dispõem a reverenciar a Deus, verso 6, precisam também ouvir e obedecer a sua voz, versos 7 a 10. Então não somente aqueles que se afastam, mas aqueles que se dispõem a adorar o Senhor, louvar o Senhor, precisam ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. É interessante que Jesus nos deu um grande exemplo, que foi o exemplo da persistência na oração. Ele passava a noite em oração sozinho, ele acordava bem cedo para orar. Eu creio que é neste momento de oração é que Deus nos fala, o Espírito Santo nos fala. A sua voz é bem clara. Então, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós que nos dispomos a pregar o Evangelho, dispomos a adorá-lo. A pessoa que não obedece à voz do Espírito Santo vai permitindo que aos poucos o seu coração torne-se cada vez menos sensível aos apelos do Espírito e automaticamente desenvolve a apostasia pessoal. Hebreus 3,12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Daí vem a ira de Deus sobre uma comunidade ou uma pessoa. No Salmo 95, versos 10 e 11 fala sobre isso. Para encerrar, oremos ao Senhor como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a fase conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, verso 2. Caso não frequente um lar espiritual, não tenha um lar espiritual, procure e faça de uma comunidade onde Cristo seja Senhor, referência a seu lar. Nem todas as comunidades, infelizmente, cristãs, têm Jesus, o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Jesus alertou sobre isso a uma igreja em Apocalipse capítulo 3, 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Um bom dia com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.